A chuva desabava como pedras na calçada rachada em frente ao armazém do seu Zé, transformando o estacionamento num labirinto de poças e carrinhos de compra abandonados. A maioria das pessoas passava apressada pela senhora idosa que se esforçava com suas sacolas transbordando, suas mãos artríticas tremendo enquanto tentava equilibrar tudo e procurar as chaves do carro. Mas João Silva parou. Com suas botas de pedreiro surradas e jaqueta manchada de tinta, ele não parecia nem um pouco com o tipo de pessoa que você esperaria ver ajudando alguém a colocar compras num reluzente carro importado preto. No entanto, lá estava ele, gentilmente pegando as sacolas pesadas de seus braços enquanto ela procurava as chaves na chuva torrencial. O que nenhum dos dois sabia naquele momento era que este simples ato de bondade mudaria a vida de ambos para sempre. Porque a mulher que ele estava ajudando não era uma estranha qualquer, era Dona Maria da Paz, a CEO da Paz Indústria. A mesma empresa onde João tinha acabado de ser demitido 3 dias antes. Mas para entender como este momento iria remodelar tudo, precisamos voltar para onde a história de João realmente começou. 6 meses atrás, João Silva tinha sido um homem diferente. Ele acordava toda manhã no pequeno apartamento que dividia com seu filho de 8 anos, Pedrinho, sabendo que, embora o dinheiro fosse curto e o futuro incerto, eles tinham um ao outro. Ana, sua esposa, tinha partido há 2 anos. Um câncer a tinha levado tão brutalmente e repentinamente como leva tantas pessoas boas. Mas João tinha conseguido manter as coisas juntas, trabalhando em turnos duplos no canteiro de obras, garantindo que Pedrinho nunca perdesse uma refeição ou sentisse o peso de suas dificuldades financeiras. Pedrinho era tudo para João agora. O menino tinha os olhos verde claros de sua mãe e sua risada contagiante, embora João notasse que essa risada vinha menos frequentemente nos últimos tempos. As crianças na escola tinham começado a perguntar por que o lanche de Pedrinho era sempre pão com mortadela, por que seus sapatos tinham durex segurando-os, por que seu pai o pegava numa Brasília que engasgava mais do que andava suavemente. João via como os ombros de seu filho se curvavam um pouco mais a cada dia, como ele tinha ficado mais quieto durante suas conversas noturnas. As demissões na Paz Indústria tinham acontecido sem aviso. João tinha estado trabalhando na construção da nova sede corporativa deles, uma torre reluzente que abrigaria centenas de funcionários em escritórios de luxo. Ele tinha se orgulhado de seu trabalho, ficando até tarde para garantir que cada detalhe estivesse perfeito, mesmo quando o mestre de obras não estava olhando. Mas, quando o projeto estourou o orçamento, a empresa decidiu cortar custos, demitindo metade da equipe de construção. João estava entre os primeiros a ir, sem explicação, apenas um aviso prévio e instruções para limpar seu armário. Naquela noite, Pedrinho tinha encontrado seu pai sentado em sua pequena mesa de cozinha, olhando para uma pilha de contas que parecia crescer a cada dia. O aviso de eletricidade estava marcado como final, o aluguel estava atrasado há 2 semanas, e a escola de Pedrinho tinha enviado para casa outra carta sobre taxas de almoço não pagas. Pai, nós vamos ficar bem? Pedrinho tinha perguntado, sua pequena mão repousando no ombro de João. João tinha puxado seu filho para perto, sentindo o peso da responsabilidade esmagando-o como as vigas de aço que ele costumava levantar no canteiro de obras. Nós vamos dar um jeito, campeão, a gente sempre dá. Mas, intimamente, João não tinha certeza de como. Suas economias tinham sumido, suas perspectivas de emprego eram tênues e o inverno estava chegando rápido. Ele tinha começado a vender sangue 2 vezes por semana apenas para manter comida na mesa, deixando-o fraco e tonto, mas trazendo para casa apenas o suficiente para comprar mantimentos e impedir que Pedrinho passasse fome. O que nos traz de volta àquela tarde chuvosa em frente ao armazém do seu Zé. João estava usando seus últimos R$ 20 para comprar o básico, pão, leite, mortadela e algumas bananas que estavam começando a amadurecer demais, mas foram marcadas com um preço que ele podia pagar.
Ele estava carregando suas magras compras em sua Brasília quando viu a senhora idosa lutando na chuva. Dona Maria da Paz tinha 73 anos e era a CEO da Paz Indústria há mais de 4 décadas. Ela tinha construído a empresa de um pequeno negócio familiar numa corporação multinacional valendo bilhões, mas naquele momento nada disso importava. Sua artrite estava atacando, a chuva estava encharcando seu casaco caro e ela não conseguia segurar suas compras e encontrar suas chaves ao mesmo tempo. João não hesitou, ele correu, seus próprios sapatos espirrando pelas poças. Gentilmente pegou as sacolas de suas mãos. "Deixa eu te ajudar com isso", ele disse, sua voz calorosa apesar da chuva fria escorrendo pelo seu rosto. Dona Maria olhou para ele surpresa. Em seu mundo, as pessoas a ajudavam porque queriam algo, uma promoção, um contrato, acesso à sua fortuna. Mas este homem, em suas roupas de trabalho desgastadas, com mãos calejadas e olhos gentis, estava ajudando-a simplesmente porque ela precisava de ajuda. "Oh, obrigada, querido", ela disse, finalmente localizando seus chaves. "Você realmente não precisa." "Não é nenhum incômodo", João respondeu, esperando pacientemente enquanto ela destrancava seu carro. Ele cuidadosamente colocou cada sacola em seu banco traseiro, certificando-se de que nada tombaria durante a viagem. Enquanto Dona Maria desmizava para o banco do motorista, ela abaixou a janela. "Qual o seu nome, rapaz?" "João Silva", ele respondeu, empurrando seu cabelo molhado para trás da testa. "Bem, João Silva, você acabou de tornar o dia de uma velha consideravelmente mais iluminado." Ela procurou em sua bolsa, mas João já estava se afastando, dispensando qualquer tentativa de pagamento. "Não precisa, senhora. Só fico feliz em poder ajudar." Dona Maria o observou entrar em sua Brasília surrada, notando como foram necessárias 3 tentativas para ligar o motor. Algo sobre sua genuína bondade, a maneira como ele tinha ajudado sem esperar nada em troca, permaneceu com ela enquanto ela dirigia para sua mansão vazia nas colinas. Naquela noite, Dona Maria fez algo que raramente fazia mais. Ela ligou para sua assistente pessoal em casa. "Janete, preciso que você faça uma pesquisa de antecedentes sobre alguém para mim. Um homem chamado João Silva." 3 dias depois, Dona Maria tinha um arquivo em sua mesa que fez seu coração doer. João Silva, pai viúvo, recentemente demitido do trabalho de construção em seu próprio projeto de construção. Registro limpo. Excelentes avaliações de trabalho, lutando para sobreviver enquanto criava seu filho pequeno sozinho. O tipo de homem que seu próprio pai tinha sido antes de construir a empresa que tornaria sua família rica além da imaginação. Dona Maria tomou uma decisão que surpreenderia todos que conheciam sua reputação como uma empresária durona e pragmática. Ela ia encontrar João Silva e oferecer-lhe um emprego. Não por pena, mas porque ela reconheceu algo nele que estava se tornando cada vez mais raro em seu mundo corporativo: genuína integridade. Mas encontrar João provou ser mais desafiador do que ela esperava. Ele tinha se mudado de seu apartamento 2 semanas depois de perder seu emprego, incapaz de pagar o aluguel. O endereço de encaminhamento levou a um motel nos arredores da cidade, e quando o motorista de Dona Maria estacionou no parqueamento, ela sentiu sua determinação se fortalecer. O motel Luar do Sertão era o tipo de lugar onde as pessoas ficavam quando não tinham para onde ir. A placa de neon piscava erraticamente, metade das letras queimadas. Dona Maria nunca tinha estado num lugar como este, mas ela caminhou pela chuva até o quarto 12 e bateu gentilmente na porta. João abriu vestindo a mesma jaqueta manchada de tinta do armazém, seu rosto mostrando a tensão de semanas de preocupação e noites sem dormir. Quando ele viu Dona Maria parada ali, sua expressão mudou para confusão. "Senhora, está tudo bem? A senhora precisa de ajuda com alguma coisa?" Dona Maria sorriu para seu primeiro instinto sendo ajudar, mesmo quando ele era claramente quem precisava de assistência.
Na verdade, João, eu estava esperando que pudéssemos conversar. Posso entrar? João olhou ao redor do minúsculo quarto de motel, envergonhado pelos magros arredores. Pedrinho estava na pequena mesa, fazendo lição de casa à luz de uma única lâmpada. Seus livros didáticos espalhados pela superfície arranhada. O menino olhou curiosamente para sua visitante inesperada. Pedrinho, esta é a senhora que eu ajudei no armazém, João explicou. Senhora, este é meu filho. Por favor, me chame de Maria, ela disse, estendendo sua mão para Pedrinho. E você deve ser o jovem sobre quem seu pai fala. Pedrinho pareceu confuso. Pai não falou sobre você, senhora. Nós nunca nos encontramos antes. Dona Maria riu suavemente. Você está absolutamente certo. Eu me expressei mal. Ela se virou para João. Eu realmente vim aqui para falar com você sobre uma oportunidade de emprego. As sobrancelhas de João se levantaram. Um emprego? Senhora, eu agradeço o que quer que isso seja, mas eu não estou procurando por caridade. Nem eu estou oferecendo isso, Dona Maria respondeu firmemente. Eu estou oferecendo a você uma posição porque eu acredito que você é exatamente o tipo de pessoa que minha empresa precisa. O que Dona Maria não lhe disse naquele momento foi que ela tinha gasto os últimos 3 dias pesquisando não apenas os antecedentes de João, mas as circunstâncias de sua demissão. Ela tinha descoberto que seu gerente de projeto tinha estado cortando custos, usando materiais de qualidade inferior e demitindo os trabalhadores mais qualificados para inflar seus próprios bônus. João tinha sido demitido não por causa de mau desempenho, mas porque ele tinha estado fazendo muitas perguntas sobre protocolos de segurança. O emprego que Dona Maria ofereceu não era na construção. Era em sua sede corporativa, como gerente de instalações, supervisionando manutenção e segurança do edifício. O salário era mais do que João jamais tinha imaginado ganhar, com benefícios de saúde completos e um bônus de assinatura que permitiria a ele e a Pedrinho se mudarem para um apartamento adequado. João olhou para ela em descrença. Senhora, eu não entendo. Por que a senhora faria isso por alguém que mal conhece? Dona Maria sentou-se na beira da cadeira de motel desgastada, escolhendo suas palavras cuidadosamente. João, em 40 anos dirigindo uma empresa, eu conheci milhares de pessoas. A maioria delas quer algo de mim, dinheiro, conexões, oportunidades. Mas você me ajudou naquele estacionamento sem esperar absolutamente nada em troca. Isso me diz mais sobre seu caráter do que qualquer currículo jamais poderia. Pedrinho olhou para frente e para trás entre os adultos, sentindo que algo importante estava acontecendo, mas não compreendendo totalmente o que. Mas eu não tenho experiência em gestão de instalações corporativas, João protestou. Que conhece edifícios por dentro e por fora, Dona Maria rebateu, que entende de segurança melhor do que a maioria dos engenheiros, que tem a integridade para fazer as perguntas certas, mesmo quando isso pode custar-lhe o emprego. Ela fez uma pausa, o que, como se vê, aconteceu. O rosto de João ficou vermelho ao perceber o que ela estava insinuando. A senhora sabe sobre as demissões? Eu sei sobre muitas coisas, João, incluindo o fato de que você foi demitido por fazer seu trabalho bem demais. Dona Maria se levantou, alisando seu casaco. A questão é, você está disposto a me deixar dar a você a chance de fazê-lo corretamente desta vez? Na manhã seguinte, João entrou no saguão reluzente da Paz Indústrias, vestindo um terno novo que Dona Maria tinha providenciado para ser entregue no motel. Pedrinho foi matriculado numa escola particular perto de seu novo apartamento, com bolsas de estudo completas que Dona Maria tinha providenciado silenciosamente através de um dos programas educacionais de sua fundação. Conte nos comentários, você já teve um estranho mudando sua vida com um simples ato de bondade? Mas o verdadeiro teste de João veio 3 semanas após sua nova posição. Durante sua primeira inspeção de segurança abrangente do edifício, ele descobriu algo que fez seu sangue gelar. O sistema elétrico na sala de servidores principal foi instalado incorretamente, com fiação desatualizada que poderia provocar um incêndio enorme a qualquer momento.
Pior, as saídas de emergência nos andares 15 até 20 estavam bloqueadas por equipamentos de construção que nunca tinham sido movidos após a conclusão do edifício. João documentou tudo meticulosamente, tirando fotos e preparando um relatório detalhado. Mas quando ele levou suas descobertas para seu supervisor imediato, ele foi instruído a ignorá-las. "Olha, João", seu supervisor disse, recostando-se em sua cadeira cara, "este edifício passou em todas as suas inspeções. Se você começar a criar ondas sobre problemas que não existem, você vai se encontrar procurando trabalho de novo. Entendeu?" João entendeu perfeitamente. Estavam dizendo a ele para fazer vista grossa, como antes. A diferença era que agora ele sabia que centenas de pessoas trabalhavam neste edifício todos os dias, incluindo Dona Maria da Paz. Se algo desse errado, se houvesse um incêndio ou uma emergência, as pessoas poderiam morrer. Naquela noite, João sentou-se em seu novo apartamento, observando Pedrinho fazer sua lição de casa em sua mesa de jantar adequada sob luzes brilhantes. Seu filho estava sorrindo novamente, rindo com amigos de sua nova escola, não mais envergonhado de seu lanche ou suas roupas. Tudo que Dona Maria tinha dado a eles poderia desaparecer se João insistisse nesta questão. Mas ele pensou em Ana, sobre como ela sempre lhe tinha dito que fazer a coisa certa raramente era a coisa fácil. Ele pensou na confiança que Dona Maria tinha depositado nele, como ela o tinha contratado especificamente porque ela acreditava que ele tinha integridade. Na manhã seguinte, João passou pelo escritório de seu supervisor e foi direto para o andar superior, onde a suíte executiva de Dona Maria da Paz tinha vista para toda a cidade. Sua assistente tentou impedi-lo. "Senhor João, você não pode simplesmente entrar aí. Dona Maria está numa reunião do conselho." "Então, este é o momento perfeito?" João respondeu, abrindo as pesadas portas de carvalho. Dona Maria estava sentada na cabeceira de uma longa mesa de conferência, cercada por uma dúzia de executivos internos caros. Todos se viraram para olhar enquanto João entrava, carregando sua pasta de violações de segurança. "João?" Dona Maria pareceu surpresa, mas não zangada. "O que houve?" João respirou fundo, sabendo que suas próximas palavras iriam ou justificar a fé de Dona Maria nele ou terminar sua carreira. "Dona Maria, eu preciso falar com a senhora sobre alguns sérios problemas de segurança que eu descobri neste edifício." Um dos membros do conselho riu desdenhosamente. "Segurança? Poderia, por favor, escoltar este homem para fora?" Mas Dona Maria levantou a mão. "Não, deixem-o falar." Ela olhou diretamente para João. "Diga-me o que você descobriu." Nos 20 minutos seguintes, João apresentou suas descobertas para todo o conselho. Ele mostrou a eles fotografias da fiação defeituosa, das saídas bloqueadas, dos cantos que tinham sido cortados durante a construção. Sua voz era firme e profissional, mas suas mãos tremiam ligeiramente enquanto ele falava. Quando ele terminou, a sala estava silenciosa. Vários membros do conselho pareceram desconfortáveis, mudando em suas cadeiras de couro. Finalmente, um deles se manifestou. "Estas são alegações sérias, Dona Maria. Se forem verdadeiras, poderemos estar olhando para milhões em custos de renovação." Dona Maria se levantou lentamente, seus olhos nunca deixando o rosto de João. "E se forem verdadeiras e não fizermos nada, poderemos estar olhando para algo muito pior do que dinheiro." Ela se virou para se dirigir a toda a sala. "Eu quero que cada chefe de departamento limpe suas agendas. Nós vamos caminhar por este edifício, andar por andar, e vamos consertar cada problema que o senhor João encontrou." Após a fala, a chefe da Paz Indústria convidou a todos a curtirem e compartilhar o vídeo, além de deixar um "valeu demais" como forma de apoio. Em uma tarde chuvosa, dessas que só São Paulo sabe fazer, a vida de Davi estava prestes a mudar. Shen identificou, ressoou a voz firme. O membro da diretoria, que antes tentara afastar Davi, parecia incrédulo. "Margaret, certamente deveríamos ter nossos próprios engenheiros verificando essas alegações antes que nós... Antes que nós o quê?" A voz de Margaret cortou a sala como aço.
Antes que arrisquemos a vida de nossos funcionários para economizar alguns trocados? Ela pegou o relatório de Davi. Senhor Shen, quanto tempo levará para fazer esses reparos com segurança? 6 semanas, se fizermos tudo direito, respondeu Davi. Precisaremos realocar alguns departamentos temporariamente e trazer eletricistas especializados para a sala de servidores. Então é isso que faremos. Margaret voltou-se para o conselho. Reunião encerrada. Quero estimativas de custos e recomendações de empreiteiros na minha mesa até amanhã de manhã. Enquanto os executivos se retiravam, muitos deles lançando olhares sombrios para Davi, Margaret caminhou até onde ele estava, perto das janelas. Você tem noção do que acabou de fazer? Ela perguntou em voz baixa. Davi assentiu. Provavelmente fui demitido de novo. Mas, Dona Whitmore, eu não conseguiria conviver comigo mesmo se algo acontecesse e eu não tivesse falado. Margaret sorriu pela primeira vez naquela manhã. Davi, você não foi demitido. Você apenas provou que eu estava certa sobre você. Ela fez uma pausa, olhando para a cidade lá embaixo. Você sabe por que eu realmente te contratei? Porque eu ajudei a senhora com as compras? Não. Eu te contratei porque, em 40 anos dirigindo esta empresa, ninguém nunca entrou na minha sala de reuniões e arriscou a carreira para me dizer algo que eu precisava ouvir. Ela se virou para encará-lo totalmente. Isso não é apenas integridade, Davi. Isso é liderança. 6 semanas depois, a Whitmore Indústrias reabriu com uma festa que virou notícia nos jornais locais. O prédio era agora um dos mais seguros da cidade, com sistemas de emergência de última geração e protocolos de segurança que excediam todas as regulamentações. Mas, para Davi, a verdadeira celebração foi menor e mais pessoal. Tommy correu até ele quando ele saiu do trabalho naquela noite, sua nova mochila escolar balançando atrás dele. Pai, Dona Whitmore disse que tem uma surpresa para nós. Margaret estava esperando perto do novo carro da empresa de Davi, outro benefício de sua promoção para diretor de segurança e operações prediais. Ela estava segurando uma pequena caixa embrulhada. O que é isso? Davi perguntou, aceitando o presente com confusão. Abre, Tommy insistiu, pulando nas pontas dos pés de excitação. Dentro da caixa havia 2 ingressos para o baile de caridade anual do Hospital Infantil da cidade. Davi olhou para Margaret com interrogação nos olhos. O hospital onde sua esposa recebeu tratamento está abrindo uma nova ala no próximo mês, explicou Margaret gentilmente. Eles estão chamando de Centro de Tratamento de Câncer Sarah Shen. A fundação que estabeleci em homenagem a ela garantirá que nenhuma família jamais tenha que escolher entre cuidados médicos e sobrevivência financeira. Davi sentiu seus olhos se encherem de lágrimas. Ele nunca havia contado a Margaret sobre as contas médicas de Sarah, sobre como elas haviam falido a família, mesmo com seguro, sobre como Sarah havia querido interromper o tratamento para economizar dinheiro, mas Davi a havia convencido a continuar lutando. Como a senhora? Da mesma forma que descobri que você tem doado seu plasma para ajudar a pagar o lanche da escola do Tommy, respondeu Margaret suavemente. Da mesma forma que descobri que você tem dormido no seu caminhão algumas noites para economizar no quarto de motel. Você realmente achou que eu ofereceria a alguém um emprego tão importante sem saber tudo sobre quem eles realmente são? Tommy olhou para seu pai, entendendo mais do que Davi imaginava. Pai, você não precisa mais doar seu sangue, certo? Porque agora temos dinheiro suficiente. Davi ajoelhou-se ao lado de seu filho, puxando-o para um abraço apertado. Isso mesmo, filhão, nós vamos ficar bem. Mas Margaret não havia terminado. Davi, tem mais uma coisa. Ela entregou a ele um envelope. O conselho votou unanimemente ontem. Queremos te oferecer uma posição como vice-presidente de operações. Seu salário triplicaria e você supervisionaria os protocolos de segurança de todas as nossas propriedades em todo o país. Davi abriu o envelope, suas mãos tremendo enquanto lia a carta de oferta. Era mais dinheiro do que ele jamais sonhara em ganhar em toda a sua vida. Dona Whitmore, eu não sei o que dizer. Diga que vai pensar sobre isso, ela respondeu.
Mas primeiro, eu quero que você saiba de uma coisa. Aquele dia no estacionamento, quando você me ajudou com as compras, você salvou minha vida de uma forma que você nunca vai entender. Ela fez uma pausa, olhando para Davi e Tommy com genuíno carinho. Eu estava pensando em me aposentar, em vender a empresa. Eu estava cansada de lidar com pessoas que só viam cifrões quando olhavam para mim. Mas você me lembrou que ainda existem pessoas boas neste mundo, pessoas pelas quais vale a pena lutar. Compartilhe nos comentários se você já viveu um momento que mudou tudo para sua família. Enquanto Margaret caminhava até seu carro, Davi a chamou. Dona Whitmore, espere! Ela se virou, levantando uma sobrancelha. Por que a senhora não me disse quem era naquele dia no supermercado? Por que, Davi, as coisas mais importantes que fazemos uns pelos outros acontecem quando ninguém está olhando, quando não há nada a ganhar e quando somos apenas um ser humano ajudando o outro? 3 anos depois, Davi estava no pódio do maior auditório da cidade, discursando para uma multidão de líderes empresariais e membros da comunidade na Conferência Anual de Ética nos Negócios. Seu discurso foi sobre responsabilidade corporativa, sobre a importância de colocar as pessoas antes dos lucros e sobre como um ato de bondade pode criar ondas que mudam comunidades inteiras. Na primeira fila estava Margaret Whitmore, agora aposentada, mas ainda ativamente envolvida na fundação que levava o nome de Sarah. Ao lado dela estava Tommy. Agora, com 11 anos de idade e prosperando em seus programas avançados na academia particular, onde ele havia recebido uma bolsa de estudos integral com base em seu mérito acadêmico. As pessoas costumam me perguntar, disse Davi à plateia, o que significa ser bem-sucedido. Eu costumava pensar que sucesso era ter dinheiro suficiente para pagar as contas, para sustentar sua família, para subir alguma escada imaginária que fica mais alta a cada vez que você alcança o próximo degrau. Ele fez uma pausa, olhando diretamente para Margaret e Tommy. Mas eu aprendi algo importante com uma mulher que me ensinou que o sucesso não é sobre o que você tem, é sobre o que você doa. É sobre o momento em que você escolhe ajudar alguém que não pode fazer nada por você em troca. É sobre a coragem de fazer o que é certo, mesmo quando isso custa tudo o que você pensa que precisa. A plateia aplaudiu, mas Davi não havia terminado. Naquele dia chuvoso no estacionamento, eu pensei que estava apenas ajudando uma senhora idosa com as compras. Eu não tinha ideia de que ela era a CEO de uma grande corporação. Eu não tinha ideia de que aquele simples ato mudaria a minha vida. Mas aqui está o que eu quero que vocês entendam. Não teria importado se ela fosse a CEO ou uma moradora de rua ou qualquer pessoa entre os dois. Nós nos ajudamos não por causa de quem as pessoas são, mas por causa de quem nós escolhemos ser. Após a conferência, enquanto Davi dirigia para a casa que ele e Tommy agora possuíam em um bairro seguro com boas escolas, ele pensou sobre a conversa que teve com seu filho naquela manhã. Pai, Tommy havia perguntado durante o café da manhã, você sente falta dos velhos tempos? Quando era só nós dois no pequeno apartamento e não tínhamos muito dinheiro? Davi considerou a pergunta seriamente. Eu sinto falta de algumas coisas daqueles dias, Tommy. Eu sinto falta de como éramos próximos quando só tínhamos um ao outro. Mas eu não sinto falta de me preocupar se teríamos comida suficiente ou se eu poderia mantê-lo seguro e saudável. Eu me lembro de ter ficado assustado às vezes, admitiu Tommy. Mas eu nunca fiquei assustado quando você estava lá. E você nunca mais precisa ter medo dessas coisas, Davi havia prometido. Mas, Tommy, eu quero que você se lembre de algo importante. Ter mais não nos torna melhores do que as pessoas que têm menos. Isso só significa que temos mais responsabilidade de ajudar. Você teria feito a mesma coisa que Davi fez quando descobriu aquelas violações de segurança? Conte pra gente nos comentários o que você pensa. Agora, enquanto Davi entrava em sua garagem, ele viu o carro de Margaret estacionado do lado de fora. Ela visitava a cada poucas semanas, geralmente trazendo presentes para Tommy ou atualizações sobre a fundação. Mas esta noite parecia diferente. Ela a encontrou no quintal com Tommy.
empurrando-o no balanço que Davi havia construído no verão passado. Ela olhou para cima quando ele se aproximou, seu rosto sério. Davi, precisamos conversar. Tommy pulou do balanço. Eu vou entrar para fazer a lição de casa, ele anunciou, claramente sentindo uma conversa de adultos se aproximando. Quando estavam sozinhos, Margaret se virou para Davi com uma expressão que ele nunca havia visto antes, incerteza misturada com esperança. O conselho quer te tornar o CEO, ela disse sem rodeios. Davi sentiu seus joelhos ficarem fracos. O quê? Eu estou te recomendando como meu substituto quando eu me aposentar no próximo ano. Você transformou não apenas nossos protocolos de segurança, mas toda a nossa cultura corporativa. A produtividade aumentou, a satisfação dos funcionários está em um nível recorde e nós nos tornamos o padrão ouro para práticas comerciais éticas em nossa indústria. Davi sentou-se pesadamente no balanço de Tommy, tentando processar o que ela estava dizendo. Margaret, eu não sou qualificado para administrar uma empresa de US$1 bilhão. Eu sou um trabalhador da construção civil que aprendeu a ler planilhas. Você é um homem que colocou a segurança de centenas de funcionários à frente de sua própria segurança. Você é alguém que vê potencial em pessoas que outros ignoram. Você contratou mais pais solteiros, veteranos e ex-moradores de rua do que qualquer executivo na história da empresa, e cada um deles superou as expectativas. Ela sentou-se no balanço ao lado dele, algo que a velha Margaret Whitmore nunca teria feito. Davi, eu tenho te observado por 3 anos. Você não administra através do medo ou da intimidação. Você não toma decisões com base apenas nos lucros trimestrais. Você entende que uma empresa é tão forte quanto as pessoas que trabalham lá, e as pessoas trabalham melhor quando se sentem valorizadas e seguras. Mas o conselho, eles mal me toleravam quando eu era apenas gerente de instalações. Margaret Hill. O conselho viu o preço de nossas ações dobrar desde que você implementou seus programas de bem-estar para funcionários. Eles viram nosso histórico de segurança se tornar a inveja de todas as empresas do setor. Eles viram taxas de retenção de talentos que seus consultores disseram serem impossíveis de alcançar. Ela se levantou, andando um pouco enquanto sua empolgação aumentava. Mais importante, eles viram algo que nunca esperavam ver na América corporativa. Um líder que toma decisões com base na consciência, em vez de apenas nas margens de lucro, e que de alguma forma consegue alcançar ambos. Davi pensou em todas as mudanças que ele havia implementado nos últimos 3 anos. A creche no local para pais solteiros. Os serviços de aconselhamento de saúde mental. O programa que contratou e treinou indivíduos em transição para fora da situação de rua. O fundo de emergência para funcionários que enfrentam crises médicas. Cada iniciativa havia sido uma venda difícil para o conselho, mas cada uma delas acabou melhorando tanto o bem-estar dos funcionários quanto o desempenho da empresa. Eu preciso de tempo para pensar sobre isso, disse Davi finalmente. Leve todo o tempo que precisar, mas Davi, lembre-se de algo. Você não pediu nenhuma das oportunidades que lhe foram dadas. Você apenas tentou fazer a coisa certa em cada etapa. Este é apenas o próximo passo na mesma jornada. Naquela noite, Davi sentou-se no quarto de Tommy enquanto seu filho se preparava para dormir. O quarto estava decorado com pôsteres de astronautas e engenheiros, sonhos que pareciam realmente alcançáveis, agora que Tommy tinha acesso à melhor educação e oportunidades ilimitadas. Pai, posso te perguntar uma coisa? Sempre. Você acha que a mamãe estaria orgulhosa de nós? Davi sentiu sua garganta apertar. Já fazia mais de 4 anos desde a morte de Sarah, mas momentos como esses ainda o pegavam de surpresa. Eu acho que sua mãe ficaria impressionada com o homem que você está se tornando, Tommy. Você é gentil com as crianças na escola que não tem muito, assim como ela nos ensinou a ser. Você trabalha duro e sonha alto, e você nunca se esquece de onde viemos. E você, pai? Você acha que ela estaria orgulhosa de você? Davi colocou o cobertor em volta dos ombros de seu filho, considerando a pergunta cuidadosamente.
Eu acho que sua mãe estaria orgulhosa de que nós nunca desistimos um do outro, que quando a vida ficou difícil, nós nos tornamos mais fortes juntos. E eu acho que ela estaria orgulhosa de que nós aprendemos a ajudar outras famílias, da maneira que as pessoas nos ajudaram quando mais precisávamos. Tommy sorriu sonolento. Eu acho que ela estaria orgulhosa da Dona Margarete também, por ver o quão bom você é quando ninguém mais via. 6 meses depois, Davi estava na mesma sala de reuniões onde ele uma vez arriscara sua carreira para relatar violações de segurança. Mas desta vez, ele estava sendo apresentado como o novo CEO da Whitmore Indústrias. Margaret estava sentada na plateia, radiante de orgulho, enquanto Davi fazia seu primeiro discurso para a equipe de liderança da empresa. Quando eu comecei a trabalhar aqui, Davi começou, eu era apenas um homem tentando sustentar seu filho, esperando fazer um trabalho honesto e ganhar a vida honestamente. Eu nunca imaginei que estaria aqui hoje, pedindo a vocês que confiem em mim para liderar esta empresa para o futuro. Ele fez uma pausa, olhando ao redor da sala para rostos que variavam de solidários a céticos. Mas eu quero que vocês saibam algo sobre minha visão para a Whitmore Indústrias. Sucesso não é apenas sobre margens de lucro ou participação de mercado. Sucesso é sobre criar uma empresa onde cada funcionário possa prosperar, onde cada decisão seja tomada com integridade e onde nós nunca nos esqueçamos de que nosso maior patrimônio são as pessoas que escolhem trabalhar aqui. A sala estava em silêncio, esperando por mais. Eu não estou pedindo a vocês que deem um salto de fé com base no meu currículo ou no meu diploma de administração, porque eu não tenho nenhum. Eu estou pedindo a vocês que confiem em mim com base no meu histórico de colocar as pessoas em primeiro lugar e, de alguma forma, milagrosamente, ver todo o resto se encaixar. Após a reunião, Margaret caminhou com Davi até seu novo escritório, o mesmo escritório onde ela havia tomado decisões que afetavam milhares de funcionários por mais de 4 décadas. Algum arrependimento? Ela perguntou. Davi olhou pela janela para a cidade lá embaixo, pensando nos trabalhadores da construção civil nas ruas, nos pais solteiros deixando seus filhos na escola, nas pessoas apenas tentando passar por mais um dia com dignidade e esperança. Nenhum, ele disse firmemente. Mas, Margaret, eu quero que você me prometa algo. O que é? Prometa que você vai ficar de olho em mim. Se eu alguma vez começar a tomar decisões com base na ganância em vez da consciência, se eu alguma vez esquecer como era contar moedas para o lanche do Tommy, eu quero que você me lembre. Margaret sorriu, o mesmo sorriso genuíno que havia começado tudo. Davi, algo me diz que essa é uma promessa que eu nunca vou ter que cumprir. 5 anos se passaram desde aquele dia chuvoso no estacionamento do supermercado. Tommy agora tem 16 anos, é capitão do time de robótica de sua escola e está indo para o MIT com uma bolsa de estudos integral de engenharia que ele conquistou através de seu próprio mérito e trabalho duro. Davi liderou a Whitmore Indústrias, transformando-a em um modelo de ética e responsabilidade social. Ele implementou programas inovadores de apoio aos funcionários, como creches no local, assistência médica acessível e oportunidades de treinamento e desenvolvimento. Além disso, ele priorizou a sustentabilidade e a responsabilidade ambiental, tornando a Whitmore Indústrias uma das empresas mais respeitadas e admiradas do país. Margaret, como sempre, continuou sendo sua mentora e amiga, orgulhosa do homem que ele se tornou e do impacto positivo que ele estava causando no mundo. Juntos, eles provaram que é possível construir uma empresa de sucesso sem comprometer seus valores e que a verdadeira liderança reside na capacidade de inspirar e capacitar os outros a alcançar seu pleno potencial. Davi, ao final de cada dia, lembrava-se das palavras de sua falecida esposa Sarah. A bondade é a linguagem que os surdos podem ouvir e os cegos podem ver. E ele se esforçava para viver de acordo com essa filosofia todos os dias de sua vida. A história de seu Antônio, um homem simples do interior de Minas Gerais, nos ensina que os gestos mais genuínos de bondade são aqueles que florescem no anonimato, sem alarde ou busca por reconhecimento.
São atitudes que, silenciosamente, transformam o mundo ao nosso redor, tecendo uma corrente invisível de solidariedade. A verdade é que a gentileza transcende o mero ato de auxiliar o próximo. Ela reside na decisão íntima, naquele instante fugaz em que nos deparamos com a necessidade alheia de abraçar a pessoa que escolhemos ser quando ninguém está olhando. É reconhecer que todos nós, em nossa jornada, almejamos dignidade e esperança, e que, por vezes, necessitamos de um ombro amigo para aliviar o fardo. Dona Maria, uma professora aposentada do Rio de Janeiro, aprendeu essa lição com um garçom atencioso em um boteco da Lapa. José, um jovem da periferia de São Paulo, internalizou esse ensinamento ao observar sua mãe, uma faxineira batalhadora, demonstrando que o amor se manifesta na perseverança, mesmo diante das adversidades. E Pedro, um vendedor ambulante de Salvador, compreendeu essa verdade ao testemunhar a integridade inabalável de seu pai, que sempre priorizou a honestidade em detrimento do conforto pessoal. O cerne da questão não reside no sucesso financeiro ou na notoriedade, mas sim no efeito cascata de bondade que se propaga, influenciando vidas que jamais conheceremos e inspirando atos de generosidade em pessoas que nunca encontraremos. Pois o verdadeiro sucesso se revela não como um destino final, mas como um legado duradouro. Não se mede pelo acúmulo de bens materiais, mas pela generosidade em compartilhar. Não se define pela imagem que projetamos sobre os holofotes, mas pela essência que cultivamos quando a discrição nos permite escolher quem realmente queremos ser. Alguém que se dispõe a aliviar o sofrimento alheio, mesmo que por um breve instante. Família transcende os laços sanguíneos, unindo aqueles que permanecem ao nosso lado nas provações da vida. Sucesso vai além da mera conquista, elevando-se na medida em que impulsionamos o crescimento dos outros. E por vezes, as jornadas mais extraordinárias têm início em um gesto singelo de compaixão entre dois desconhecidos, em um dia chuvoso no estacionamento do supermercado. Seu sonho era transformar sua empresa em um exemplo de respeito, reconhecida não apenas pelo sucesso nos negócios, mas também pela sua visão inovadora em relação ao bem-estar dos funcionários e à responsabilidade social. Mas, talvez, a maior prova de sua trajetória seja a fundação que leva o nome de sua esposa, Dona Sara. Essa iniciativa já amparou mais de 2.000 famílias que enfrentavam dificuldades financeiras por conta de problemas de saúde. Concedeu bolsas de estudo para centenas de crianças de famílias de baixa renda e criou programas de capacitação profissional que transformaram comunidades inteiras. Todo ano, no aniversário daquele dia chuvoso, seu Antônio retorna ao sacolão da esquina. Ele já não faz compras ali, pois o bairro onde mora agora oferece opções mais sofisticadas. Mas ele volta para recordar. Às vezes, auxilia clientes idosos com as compras. Outras vezes, paga a conta de pais em dificuldades, sempre de forma discreta e sem esperar reconhecimento. Pois seu Antônio aprendeu naquela tarde chuvosa uma lição que mudaria tudo. Jamais saberemos o impacto que um simples gesto de bondade pode ter na vida de alguém. Nunca saberemos se a pessoa que ajudamos hoje será aquela que nos estenderá a mão amanhã. Mas, acima de tudo, não ajudamos os outros esperando algo em troca, mas sim pela pessoa que escolhemos ser quando ninguém está nos observando. Deixe seu valeu demais para apoiar o canal e clique no próximo vídeo para assistir a outra história emocionante, com uma reviravolta tão surpreendente que você jamais esquecerá.